Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Coisa boa, tanta gente nessa noite. Bom demais imaginarmos que a gente se junta para fazer com que a vida possa ser mais exuberante, mais partilhada, mais alegre no sentido não de esquecer o que temos de tropeços e dificuldades, mas de não admitir que esses tropeços ou dificuldades nos atropelem, né? E nesse sentido, para mim, é mais do que especial estar aqui hoje com tantas pessoas, como disse Godoy, eu sou professor. Vocês não estão ouvindo ou é porque tem mais professor? Professor? E eu enxergo daqui quem é professor por causa das olheiras. Certo? Coisa boa. Temos tanta gente para a gente poder pensar junto um pouco, algo que sempre me emociona. Apesar de eu ter, como lembrou o Godoy, 50 anos, né, de magistério, algumas das coisas que a gente sabe, nem sempre a gente as vivencia, nem sempre a gente as tem como uma compreensão vivida. E eu tenho uma experiência muito especial no estado do Mato Grosso, porque no dia 4 de maio de 2018, uma sexta-feira, Cláudia, com quem eu sou casado, que aqui está, ela e eu recebemos um convite para irmos até o Pantanal, ali na Baía Serra Mariana, né, convidados pelo Dr. Zé Ricardo de Mello, que está aqui, e a doutora Magda, e lá fomos. Era uma noite na sexta-feira, e quando nós chegamos na beira da água, que saímos do veículo, havia um céu absolutamente encantador, extasiante. E naquele dia, apesar de docente ser, apesar de ter de me dedicar também à atividade da escrita, eu compreendi a diferença entre estático com S e estático com X. Porque o estático com S é quando você fica paralisado, quando você fica imobilizada, quando você fica imóvel. Esse é o estático. Mas o estático com X é quando fica deslumbrado ou deslumbrado, quando fica em estado de êxtase. E nós não nos esquecemos daquele momento em que o extático, isto é, o que nos deslumbrou, continua conosco até hoje. E tivemos o gosto de agora, no final de semana que passou, de sexta à tarde até ontem, de voltarmos ali, né, na pousada Serra Mariana, e ali ficamos fazendo algo especial, observando algo que acontece no Pantanal e acontece conosco, que é uma outra diferença na vida que é decisiva entre o estático, o imóvel, o parado, aquilo que faz com que não haja nenhum movimento, e o deslumbrante, aquilo que é esfuziante, que é o estático, que é notar que, tal como nós, o Pantanal se modifica, ou seja, ele não é estático, ele tem um movimento de vida, tal como a vida tem movimento. E, portanto, o Pantanal, tal como você ou eu, ele não é um particípio, ele é um gerúndio. Olha que interessante, quem aqui se lembra das coisas ainda na escola e dos estudos de língua portuguesa, tem na memória a diferença entre o particípio e o gerúndio. O particípio é aquilo que está concluído, terminado, encerrado, ou, no nosso caso da vida, finado. O particípio é o que já está estático, com S. É aquele que não se modifica, é aquele que tem um encerramento, enquanto que o gerúndio é movimento. O gerúndio é alteração. O gerúndio é a capacidade de uma vida que não encerra, não está concluída, não está encerrada. Entre aquela primeira vez ali na Serra Mariana, né, há 7 anos, e agora, nesse final de semana, uma das coisas é notar que a vida em geral é gerúndio e nós também. E nesse sentido, essa é a razão pela qual essa reflexão que aqui vou fazer hoje se chama Cortelando. Isto é, um movimento, porque tal como eu não sou o mesmo que eu era, né, há 7 anos, quando lá estávamos também, nenhuma e nenhum de nós aqui o é.
nós somos capazes de movimento, de modificação, de reinversão, de recriação. Afinal de contas, você e eu gerundiamos pela vida. No dia que eu me for, obviamente que não será mais cortelando, vai ser cortelado. Terminou, encerrou, concluiu. Aliás, usando o termo do dia a dia, finado. E nesse sentido, claro que esta reflexão, ela tem esse título cortelando, porque é tanto a tua vida quanto a minha, elas são gerúndio. Uma das coisas boas de gerúndio ser é a possibilidade da gente se mover numa direção melhor do que era, ou, mais ainda, sermos capazes de ultrapassar coisas que nos imobilizam, nos estacionam, nos fincam, né, em lugares que não necessariamente eles são conclusivos. Eu lembro sempre algo que minha mãe Emília, e todas as vezes que posso, né, eu trago isso à tona. Eu fiz, aliás, sexta-feira, né, numa outra palestra, minha mãe dizia algo que você compreende bem, porque talvez tua avó dissesse, ou os teus pais, que é: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Isso é vida como gerúndio. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Isso significa que, como também não há bem que sempre dure, é necessário que a gente esteja preparado ou preparado para os momentos em que o bem, o bom, o belo cessa. Mas ele não cessa de vez, porque é gerúndio. Você diz: bom, mas no dia que você, no lugar de cortelando, for cortelado, cessou. Não, porque aquilo que sou capaz de gerar, e você também na vida, persiste nas outras pessoas.